de colocar presente fazendo um favor. Bom? Aí, tá valendo. Bote presente lá para geral. Isso. Sejam bem-vindos. Coloque presente, por please. E vamos começar a nossa incrível correção. Que é o que temos para hoje. Além de saudade. Tem um dengoso aqui também querendo me morder, olha. Safado. Que mosquito sem noção, mano. Tamo junto? Gravação on. Questão número 1, exercícios propostos, marcar com X. Vamos nessa? Diz assim, vai me ajudando aí, você que já fez, né? Você já vai me ajudando a responder aqui. São feitas as seguintes afirmações sobre os raios X. Lembra, aonde está o raio X? Junto com o espectro eletromagnético, com aquela galera lá do espectro eletromagnético, né? Que galera é essa do espectro eletromagnético? Ah, onda de rádio, raio X, raio gama, micro-ondas, luz visível. Então, se está dentro daquela família do espectro eletromagnético, o raio-x é uma onda eletromagnética. Então, ele vem com as seguintes afirmações. Afirmação número 1, raio-x são ondas mecânicas. Falso. São ondas eletromagnéticas. Coloque aí. Em módulo, a velocidade de propagação dos raios-x é igual à velocidade de propagação da luz. Ai, depende, tá? Eu vou deixar um 2 aqui em aberto, porque no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Em módulo, né, valor absoluto, no vácuo, todo mundo tem a mesma velocidade. Por isso, padrinho, deveria ter uma informação aí que é no vácuo, ok? Mas vamos deixar em aberto aqui. Número 3. Os raios X têm frequências menores do que a da luz. Lembra que no espectro eletromagnético a gente coloca onda de rádio, depois micro-ondas, depois infravermelho, luz e ultravioleta. E por último, X e gama. O raio X e o raio gama são as de maior frequência. Então, com certeza, a frequência do raio-x e sua energia de fóton é maior do que a da luz e não menor. Então, a terceira está falsa também. Aí, meus bonitos, ficamos com a seguinte situação, né? Como a 1 é falsa e a 3 é falsa, e não tem opção aí todas falsas, sobra para a gente apenas a 2 como verdadeira, letra B. Só que eu deixo aqui para você, né, a minha implicância com a questão, porque em módulo, a velocidade dos raios-x e a velocidade de propagação da luz é igual no vácuo. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade. Perfeito? Quem está chegando aí, vai colocando o presente, por favor. Estamos fazendo correções a partir da página 104. Esse é o exercício número 1, perfeito? E a resposta vai ser letra B. Muito bem. Esse foi de boa? Alguém teve alguma consideração? Número 2. Se o Sol apagasse, ou seja, se sua luz deixasse de ser emitida, após 1 hora de ocorrência desse fato, um sobrevivente olhando o céu sem nuvens veria o quê? E aí, amados? Após o Sol morrer, sumir do nada, 1 hora depois, olhando para o céu, o que você veria? Interessante esse dado 1 hora depois, né?
Porque se ele fala exatamente na hora, o sol acabou de apagar, olha para cima, a gente ainda veria o sol, não é verdade? Porque quanto tempo demora a luz do sol para chegar até aqui na Terra? 8 minutos. 8 minutos aproximadamente. Então, para eu perceber esse apagão, teria que esperar pelo menos 8 minutos. Então, o sol apagou lá. Agora, daqui a 8 minutos, esse apagão chega aqui. Perfeito? Maria Vitória está colocando ali a resposta para a gente no chat. Veria as estrelas. Porque como as estrelas estão muito distantes de nós, né? Além da luz que saiu delas ainda chegar até aqui, porque demora muito tempo, se o sol apaga 1 hora depois, a gente só consegue enxergar no céu aquilo que emite luz própria. O sol apagando, a lua não emite mais luz própria. Sobra para a gente apenas as estrelas, ok? Ô, Simon. Porções de gás ou massa de rochas, né, massas rochosas ou de gás que vivem em constante explosão e por isso liberam energia luminosa para a gente. Fala para mim, bebê. Se fosse 9 minutos depois, a gente ia ver as estrelas? Também, 1 hora depois, 9 minutos depois, porque não importa os minutos, as estrelas emitem luz própria, ok? Então, se a estrela emite luz própria, né, ela está fora dessa conta dos minutos para a gente. Tranquilo? Tranquilo. Muito bom. Letra B de bonita. Número 3. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. A gente já entendeu, vamos colocar essas duas estrelas representando a galáxia, né? Vamos chamar aqui de VL de Via Láctea e vamos chamar aqui de A de Andrômeda. E a gente já entendeu que essa unidade é uma distância, né? 2,5 vezes 10 elevado a 6 anos-luz. A gente já entendeu isso. E a gente sabe que 1 ano-luz corresponde a quanto mesmo, hein? Quem lembra que a gente fez esse cálculo aí no caderno? 1 ano-luz. Quem se lembra? 300.000 quilômetros. Não. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo? Essa é a velocidade da luz. Quanto vale a distância 1 ano-luz, que é a distância que a luz percorre em 1 ano? Nós fizemos em quilômetro e fizemos em quilômetro e fizemos em metro. Deu mais ou menos quanto? Simon, eu não lembro, mas eu pesquisei. Posso falar? Pode. Apareceu 9,461 vezes 10 elevado a 15. Mas O isso quê? está em metros. Em metro. Então, 10 a 12 quilômetros. Lindo. 1 ano-luz, aproximadamente, 1 ano-luz, aproximadamente 9, eu nem coloco o resto, tá? 10 a 12 quilômetros. Então, eu quero que você entenda que quando a gente fala que a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de anos-luz, não é a mesma coisa que falar 2,5 milhões de quilômetros. Nada a ver. Porque cada 1 ano-luz contém 9 trilhões de quilômetros. Se você quisesse encontrar essa distância aqui em quilômetros, é só multiplicar 2,5 vezes 10 a 6, que é milhões, vezes 9 vezes 10 a 12. Olha que doideira isso, mano. Olha que doideira. É uma distância muito grande. Se fosse em metros, seria 15? Seria 15.
Perfeito, 9, uns quebrado, 10 a 15 metros. Olha que doideira. O número ia ficar maior ainda. Então, o que eu quero dizer para você? 2,5 milhões de anos-luz é, primeiro, distância em ano-luz. Segundo, isso não é quilômetro. Terceiro, o tempo que a luz demora para ir da Via Láctea até Andrômeda e vice-versa é de 2,5 milhões de anos. Esse é o tempo. Então, houve uma explosão em Andrômeda, vai chegar aqui para nós, para a nossa Via Láctea, daqui a 2,5 milhões de anos. Olha que doideira. E isso tudo numa distância incrivelmente alta. Vamos ver o que as alternativas dizem para a gente? Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte: afirmação 1, 2 e 3. Primeira afirmação: a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de quilômetros. Não, 2,5 milhões de anos-luz. Quer passar para quilômetro? Multiplica por aquilo lá. É muito maior que isso. Então, falso. Ano-luz não é o mesmo que quilômetro. 2. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros? Maior do que esse valor? Vamos ver. A distância seria, nem precisa fazer conta, né? 2,5 vezes 10 a 6, vezes 9 vezes 10 a 12. Quanto que é 9 vezes 2? 18, né? Vai dar 18 mais 4, vai dar 22,5. 22,5. 22,5 vezes 10 a 12 com 10 a 6, 10 a 18. Passando isso para a notação, andando uma vírgula para a esquerda, dá 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. E olha que eu estou usando o 9, tá? Se eu usasse o 9,4, né, ia ficar um número maior ainda. Então, quanto vale a distância? Com certeza maior do que 2 vezes 10 a 19. Para mim, é real, é verdadeiro, é de boa, de boinha para marcar. Número 3. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. Verdadeiro. Se a distância é 2,5 milhões de anos-luz, é porque a luz demora 2,5 milhões de anos para chegar até lá. Está correto o que se afirma em 2 e 3. Letra E de cavalo fêmea. Show. Dessa eu não sabia não, hein, Sam? Qual? Eu fiquei pensando até agora, Cavalo fêmea. Égua. Aí depois eu lembrei da égua. Isso aí, viu? Que inteligente. Alô? Oi, alô. Ai, meu Deus, eu tô atendendo aqui, coloquei em espera o Zoom, aí eu falei no Zoom, alô. Alô. Ai, meu Deus, Yasmin. Eita, Yasmin. Alô. Meteu um alô aqui. Oi, tudo bem? É que eu fui, porque deu no meu telefone aqui um número me ligando. Aí eu tô assim, ué, eu vou colocar em espera o Zoom e vou atender. Aí caiu no Zoom. Eita, Yasmin. Posso apagar, turminha? Quem é de copiar, copiou. Quem é de printar, printou? Dou-lhe Sabe, uma. minha galeria tá virando uma Não doideira fala de não, foto de menina. quadro. Fala não. Fala não. Uai, o que é essa pandemia acabando com a memória de todo mundo aí? Haja HD, meu filho. Meu celular travadaço. Toda semana, sem brincadeira, chega na sexta-feira, eu tenho que ligá-lo no computador e começar a excluir coisa. Você exclui da memória e ainda fica nele. Vou lá no computador, abro, entro em Não, sabe, o todos os pior é que, tipo assim, pacotes.
depois de 3 anos eu troquei meu celular, que eu tava com um celular que só tem 15 GB de memória, não tava dando mais certo. Aí eu troquei de celular, agora o meu tem 128. E assim tá ruim, porque, tipo assim, eu vou tirando foto, vou tirando print, e não me importa de apagar, porque nunca enche a memória, então não vou apagar. Então vai acumulando foto. Mas vai travando Fica também. sem Viu? apagar. O meu celular tem 64 GB, eu já usei 63,4. Ah, o meu eu usei Tá uma delícia. 63.9. Te aconselho a procurar um notebook descarregável, porque se não tem um Google Drive, uma nuvem aí, descarrega logo, daqui a pouco tá abrindo nada. O WhatsApp, os grupos tem que entrar e apagar sempre. Então, daqui a pouco tá travando, você não sabe o que é, meu celular é uma bosta. E na verdade não é, porque não aguenta, não comporta mesmo. A situação tá feia. Número 4. Em setembro de 2006, foi descoberta a explosão supernova de uma estrela localizada a 240 milhões de anos-luz da Terra. Poxa, essa é uma pergunta de matemática, hein? Qual a ordem de grandeza de tal distância em quilômetros, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo e que um ano tem cerca de 3 vezes 10 a 7 segundos. Ele quer saber primeiro a ordem de grandeza. O que é isso? A potência de 10 que mais se aproxima do número. Como que eu encontro a ordem de grandeza? Primeiro, escrevendo a resposta, ele quer a ordem de grandeza da distância em quilômetros. Então, é claro que se ele quer a ordem de grandeza da distância, eu preciso calcular a distância, né? Quem é a distância? Deus vê tudo. Tá aí, lá da equação de velocidade média, né? Delta S igual a V vezes delta T, ou distância igual a velocidade vezes tempo. Tranquilo? De onde saiu isso? Velocidade, distância dividido pelo tempo, sobre o tempo. Está aqui, equação básica. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar é a distância. Depois que eu encontrar a distância, o que vai acontecer, padrinho? Eu vou passar esse número para notação. O que é um número escrito em notação? É n vezes 10 elevado a um expoente qualquer. Não é assim que a gente escreve? Só que esse número n tem que estar entre 1 e 10, abaixo de 10, ok? Não pode ser 10. Tem que ser um número acima de 1 e abaixo de 10. Perfeito? É assim. O que é a ordem de grandeza? É a potência de 10 da minha notação científica ou a potência de 10 acrescida de 1. Como assim, Simon? Te explico. Se esse n for menor do que 3,16, a ordem de grandeza será o próprio expoente do número, lá em matemática. Se o nosso n for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a n mais 1. O que é isso, Simon? Ah, deu lá 10 elevado a 8. Se o número aqui na frente for 2, a ordem de grandeza será 10 elevado a 8. Se o número aqui na frente for 5, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 8 mais 1. É assim que se calcula matematicamente a ordem de grandeza de um corpo. Então, a primeira coisa que você vai precisar calcular é a distância. Calculada a distância, a gente vai vir para cá. Lembra que a ordem de grandeza é uma forma de arredondar a potência de 10. Né? Só que quando a gente vai arredondar um número comum, um número normal, né? Como é que a gente faz para arredondar? Ah, Simon, abaixo de 5, né, a gente arredonda para baixo, acima de 5 a gente arredonda para cima. Legal. Só que aqui a gente está arredondando potência de 10. Então, como que eu faço para arredondar potência de 10? A minha média, né, a minha potência de 10 central, né, que está entre 10 elevado a 0 e entre 10 elevado a 1, quem que é 10 elevado a 0? 1. Quem que é 10 elevado a 1? 10. Então, entre 1 e 10, a potência é 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Qual seria a potência central para fazer o arredondamento? 10 elevado a meio. Por acaso alguém aí sabe me dizer quanto que vale 10 elevado a meio? Ah, se fosse para chutar, eu ia chutar esse 3,16 aqui, sabe? Todo mundo sabe que 10 elevado a meio
É a mesma coisa que raiz quadrada de 10? Todo mundo sabe? Aham. Ou seja, aproximadamente 3,16. Então, estou explicando para você que quando a gente vai arredondar potência, esse 3,16 não surgiu do nada, não, ok? Ele surgiu daqui, da potência central entre 1 e 10, ou seja, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Sabe por que arredondou mesmo? Arredondar, Maria Vitória, que me perguntou, arredondar é por conta da ordem de grandeza. Para encontrar a ordem de grandeza de um número, que é a potência de 10, ou a potência de 10 acrescida de 1, é preciso a gente fazer esse arredondamento, entre aspas, exponencial, né, da potência de 10. Então, 3,16 seria o meu número base, central, 10 elevado a meio, a potência do meio entre 1 e 10, ok? Seria 10 elevado a meio. Para calcular a distância, a gente precisa calcular a distância, né, para sair dessa resposta, nós temos velocidade vezes tempo. A velocidade já pode usar em quilômetro mesmo, 3 vezes 10 a 5, aí você lembra que a resposta vai ser dada em quilômetro, e o ano. Um ano tem 3 vezes 10 a 7 segundos. Só que eu preciso multiplicar pelo número de anos, que é a explosão da supernova que foi descoberta. 240 milhões de anos. Tem que colocar aqui embaixo, né? Milhões é 10 elevado a 6. Então, essa é a distância, padrinho. Nossa Senhora. Sem nem calcular isso. Vamos nessa? Simon, Oi, Bo. eu fiz 240 milhões vezes 9, vezes 9 vezes 10 elevado a 12. Aí deu a resposta. Vamos ver então. Ó, vou fazer 240 vezes 9. Primeira coisa, né? 240 vezes 3 vezes 3. Então, vai dar 2.160. Vezes, agora vamos pegar todo o resto. Perfeito? 10 a 6, com 10 a 7, com 10 a 5. Como diz a Amanda, 10 a 7 com 10 a 5 já é 10 a 12. Com 10 a 6 dá 10 a 18. Perfeito? Agora eu preciso colocar em notação científica. Vamos colocar? Que é pegar essa vírgula e trazer para cá, para 2,1. Então, 1, 2, 3 casas. Então, o nosso número é 2,16 vezes 10. Andei 3 casas para a esquerda, soma 3 ali, a 21 quilômetros. Muitos alunos acertam esse exercício sem nem saber a questão de ordem de grandeza. Por quê? Porque você, cá para nós, né, velho? Você faz uma conta e chega nessa resposta, 2,16 vezes 10 a 21 quilômetros. Vai nas respostas, nas alternativas, e letra A, 10 a 21, você vai marcar. Acabei de achar 10 a 21, tem um 10 a 21 ali, acertei, poquei. Letra A, perfeito. Mas nem lembra de conferir esse carinha aqui. Porque se esse carinha aqui fosse 4 vezes 10 a 21, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 21 mais 1, 10 elevado a 22. Mas como esse número é 2,16, e quem é 2,16? É um número menor do que 3,16. A ordem de grandeza é o próprio expoente. Então, nesse Simon, eu não sabia disso, não. Pouca gente sabe. A ordem de grandeza é o próprio expoente. Portanto, 10 elevado a 21. Isso é a forma de arredondar potência de 10. O Enem já cobrou isso demais, ok? E é algo que você vai tanto ver aqui comigo, também quanto ver com o Tarsis. Nos cálculos de velocidade, costuma ir aparecendo lá na apostila da frente A, tá bom? Costuma aparecer lá. Difícil? Mas, Simon, e no caso aqui é 9 vezes 10 elevado a 12, no caso
do ano-luz. O 9 não é maior que 3,6? Então, só que aí é quando ele pede a ordem de grandeza. Por exemplo, ele fala assim para você, a distância de um ano-luz é 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Show de bola? Aí você anota lá. A distância de um ano-luz é 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Aí ele vira e pergunta para você, qual é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza desse No caso vai ser número 13. é 10 elevado a 13. Aí não é nem 9, não. A ordem de grandeza é só a potência de 10, ok? Então, qual é a ordem de grandeza desse número? 10 elevado a 13. Ponto. Agora, qual é a distância em quilômetro de um ano-luz? 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Distância é uma coisa, Entendi. ordem de grandeza é outra. Entenda que a ordem de grandeza pode ser perguntada para você de qualquer coisa. A ordem de grandeza da quantidade de litros que cabem numa piscina, litros de água. A ordem de grandeza do volume contido num picolé. A ordem de grandeza da distância em ano-luz. A ordem de grandeza de uma velocidade média que você calculou. Tudo pode ser pedido ordem de grandeza. Mas, qual é o macete? Primeira coisa, escreve o número em notação. Correto. Escreve o número em notação. Segunda coisa, confere o número que está na frente do expoente, para ver se é menor ou maior do que 3,16. Perfeito? Sempre ligado nesse macete. Aí vocês conseguem calcular a ordem de grandeza. Showzinho? Como diz o Showzius. Podemos apagar? Podemos. Deixa aquilo copiado, tá? Fotografado, em nome de Jesus. É importante. Se você não lembra... Agora o Simon vai dar folga pra gente. No feriado não vai passar dever nenhum, né? Pensa, nossa, eu vou mandar... Como é que é? A minha tarefa vai ser atividade avaliativa, vai ser resumo. São 3 vídeos para vocês verem. Simon do céu. Mas Você justamente vai porque é passar folga. dever, Simon? O que vocês Hoje? gostam de folga? Não é ver Ah, filme? não, Simon. Netflix, não é Ver bom? filme não tem que anotar ele, ué. Ver filme e não anotar, né? Número 5, Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Esse exercício a UFMG colou lá da nossa querida UFOP, ok? Essa praça é lá da UFOP, maravilhosa, de Ouro Preto, né? Não da UFOP, mas da cidade de Ouro Preto. Aqui Marília com seus cachos e aqui Dirceu. Essa praça está contida lá num largo chamado Largo Marília de Dirceu, no bairro Antônio Dias, em Ouro Preto, onde tinha 2 banquinhos, uma luminária no meio, 2 banquinhos, um de um lado e do outro, onde Marília namorava Dirceu e Dirceu namorava Marília, só com os olhos, né? Durante muito tempo. Onde ele também compôs belos poemas para ela. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem a Dirceu ver Marília. Para Dirceu ver Marília, o que tem que acontecer? A luz tem que tocar em Marília e refletir em Dirceu. É só assim para Dirceu enxergar Marília. É claro que pelo aquele princípio da reversibilidade dos raios de luz, você também já sabe que se Dirceu vê Marília, Marília também vê Dirceu, através dessa reta aqui, ó, né? Num mesmo caminho, numa mesma direção, o raio de luz é reversível, ou seja, tem 2 sentidos. Legal. Porém, para Dirceu enxergar Marília, esse é o caminho. Luz toca nela, reflete até os olhos dele. Qual a alternativa? É a A, eu acho. Muito bem, letra A. Tem uns raios aí que são muito doidos, né? Luz toca na Marília, Dirceu manda um raio na Marília também. Dirceu está emitindo luz própria na letra C. E na letra D também, Dirceu está iluminando a lâmpada. Que doideira. Letra A, princesos. Letra A, de forma muito simples, letra A. Show? E para finalizar, número 6,
Um feixe de luz do Sol é decomposto ao passar por um prisma de vidro. Quando esse feixe passa por um prisma de vidro, vai acontecer aquele fenômeno bonito, chamado de quê? Quando vocês fazem esse silêncio assim, eu falo assim, meu Deus, o que esse povo, onde ele estava na hora que eu dei a aula? Refração? O nome Refração? dele podia tanto ser arco-íris. Não Podia podia ser ser arco-íris. né? Gente, está acontecendo uma refração, mas o nome dessa decomposição da luz branca em todas as suas frequências naturais não é refração. É um nome dentro da refração. Mudou de meio, refração. Mas aqui dentro tinha um nome específico, Decomposição? chamada dispersão da luz. Dispersão da luz, não sabia. Show? Exatamente. Vou colocar um pouquinho grande aqui para ficar gravado. Dispersão da luz, que é o quê? A separação de todas as frequências naturais da luz policromática, da luz branca. E quantas luzes são? Quantas cores são? Quantas cores tem no arco-íris? 7. Ai, ai, ai. 7. Infinitas. É um monte, Ai, né? ai, ai. Infinitas. É. 7. É Tá porque achando, no então? arco-íris do emoji tem 7. No arco-íris da aula de arte, 7 também. Mas no arco-íris físico, infinitas, ok? Quis muito falar para você desse exercício antes da gente sair, desconectar aí, justamente para você entender isso, né? Uma pegadinha. O feixe de luz visível resultante é composto de ondas com, olha o que vem na letra A, apenas 7 frequências. Na letra B, 3 frequências. Na letra C, 3 frequências. Não. Letra D, uma infinidade de frequências que vão do vermelho ao violeta, ok? Do vermelho até o violeta. Né? As cores base, 7. Oxe, Vermelho, Caio, eu tava alaranjado, no amarelo, verde, azul, anil, violeta. Hoje Eu tava deu no isso aqui em supermercado casa. outro dia, eles nem souberam botar a ordem do arco-íris direito. Por que não? Botaram o azul depois do roxo. Ixi, Maria. Isso eu aprendi na época que o Mas eu unicórnio era não famoso. sei. Que Eu não sei começou qual é a a doideira ordem do das unicórnio. cores. Vermelho, A, laranja, É vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e amarelo, roxo. verde, azul, roxo. Aí, ó. V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde. Azul, anil, violeta. E é um palíndromo, né? Tanto faz você olhar de cima para baixo, de baixo para cima, vai dar V. Olhar para cima, V. Ok? Não importa para onde Ok. você veja. Vermelho, alaranjado, amarelo. Verde, azul, anil, violeta. Lembra que laranja não é cor, né? Fruta. Show de bola? Ai, ai. Aqui, beijo para você. Número 6, letra D. Você vai ter aí um trabalhinho, né? Um pequeno paradinho aí para o feriado. Bom descanso, tá bom? É só para quarta-feira que vem, então tá tranquilo, né? Para vocês me entregarem. Vai estar constando lá as informações, para que dia, como que eu quero que faça, quantas páginas de novo, tá bom? É a forma que você pode fazer, vai estar tudo contido na folha, não se preocupe. Mas para quarta-feira que vem, então tem tempo de sobra para fazer, tá bom? Bom descanso, Ok. tá bom? Beijo para você, Tchau. bom Com Deus, feriado. Simon. Abraço.